Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal na função de recenseador. Edital número 02/2021. A presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, no uso de suas atribuições, torna-se em efeito edital número 03/2020 e suas alterações, bem como as inscrições realizadas no período constante do referido edital, torna pública, também, conforme a portaria SEDGG/ME número 927, de 25 de janeiro de 2021, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal para o preenchimento de 181.898 vagas para a função de recenseador, para a realização do Censo Demográfico 2021, mediante as condições estabelecidas neste edital. Número 1 das disposições preliminares 1.1. O processo seletivo será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, CEBRASP. 1.2. A seleção para a função de que trata este edital compreenderá a realização de prova objetiva, de responsabilidade do CEBRASP, e de treinamento, de responsabilidade do IBGE, ambos de caráter eliminatório e classificatório. 1.2.1. O treinamento visa capacitar o recenseador para a aplicação de conceitos e de procedimentos estabelecidos para o Censo Demográfico 2021. A efetivação dos contratos de trabalho estará condicionada ao resultado obtido no teste final do treinamento, conforme item 11 deste edital. 1.3. A prova objetiva será realizada nos municípios/unidade federal constantes do anexo 1 deste edital, divulgado no endereço eletrônico http://www.sebrasp.org.br/concursos/ibg_20_recenseador. 1.4. Para fins deste processo seletivo, define-se: a. Setor censitário é uma unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE, onde o recenseador irá trabalhar. B. A área de trabalho é constituída por um município ou parte dele, onde uma equipe de recenseadores realizará a coleta de dados. C. Subárea é uma subdivisão de um município ou de uma unidade da federação para fins de gerenciamento da operação censitária que fica sob a responsabilidade de um coordenador censitário subárea, CCS. D. Posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento, da supervisão e da coleta de dados de uma determinada região, que é composta por agente censitário municipal, ACM, agente censitário supervisor, ACS, e recenseadores. 2. Da função de recenseador. 2.1. Requisito de escolaridade: ensino fundamental completo. Atribuições: cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta, apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE, e o documento de identidade citado no crachá, assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE, para a execução de seu trabalho, coletar, presencialmente ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2021 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua área de trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao posto de coleta, conforme determinação do agente censitário municipal ou do agente censitário supervisor. Manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante. Consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências apontadas. Zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos. Devolver, ao fim do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo que sejam devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos. Entregar ao agente censitário municipal ou ao agente censitário supervisor o computador de mão com as entrevistas realizadas e outras informações coletadas, de acordo com as instruções recebidas. Manter o supervisor informado sobre a coleta de dados no setor censitário, quando impossibilitado de comparecer ao posto de coleta. Manter produção e padrão de qualidade adequados, cumprindo os índices de produtividade mensais estabelecidos pela unidade estadual. Participar de treinamentos. Preservar o sigilo das informações. Reconhecer os limites e a área do setor censitário que lhe for designado, acompanhado pelo agente censitário municipal ou pelo agente censitário supervisor quando necessário, registrando as falhas ou inconsistências porventura encontradas na descrição dos limites. Respeitar todo o arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar todo e qualquer tipo de fraude. Retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações ou corrigir as falhas apontadas pela supervisão. Manter-se atualizado acerca dos conceitos e procedimentos definidos para a coleta de dados.
Transmitir regularmente os dados das entrevistas coletadas e manter a versão de software atualizada no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas. Seguir as medidas protocolares de prevenção e proteção à saúde determinadas pelo IBGE. Utilizar os equipamentos de proteção individual, EPIs, distribuídos pelo IBGE. E executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores e hierárquicos. Remuneração. A remuneração do recenseador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, tipo de questionário, básico ou amostra, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. O candidato poderá simular valores de remuneração por meio de link disponível no endereço http://www.sebrasp.org.br/concursos/ibg_20 2.2 Recomenda-se uma jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral no treinamento. Será obrigatório o comparecimento do recenseador ao posto de coleta nos dias e nos horários estipulados pelo ACM ou pelo ACS. 2.3 As exigências para o desempenho das atribuições para a função são: a. Capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados fazendo uso de dispositivo móvel de coleta. B. Ter acuidade visual para leitura e preenchimento dos questionários e formulários impressos ou em meio eletrônico. C. Ter acuidade visual para interpretar mapas e croquis de setores censitários e identificar no campo os pontos que constituem os limites dos setores. D. Capacidade de locomoção para a execução de trabalhos de campo, nas zonas urbana e rural, em áreas de terreno íngreme, localidades de difícil acesso e áreas de ocupação irregular, bem como para acesso em prédios e residências com escadarias e sem rampas de acesso ou elevadores, caminhos e estradas não pavimentadas. E. Capacidade motora para manusear o dispositivo móvel de coleta durante a realização de entrevista, que pode ocorrer em condições precárias, e preencher os questionários e formulários, registrando números, palavras e marcas, com a precisão exigida pelo dispositivo móvel de coleta. F. Agilidade para cumprir as tarefas determinadas, nos prazos exigidos, em conformidade com o cronograma da operação censitária e de acordo com o padrão de qualidade requerido. 2.4 A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado, conforme inciso 2º do parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 8.745/1993, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade de recursos orçamentários. 2.5 Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho ou disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias. 2.6 As renovações ou rescisões dos contratos estarão condicionadas ao cronograma da coleta e aos resultados da avaliação de desempenho do contratado. 2.7 O candidato contratado terá o seu desempenho avaliado mensalmente, observados os seguintes fatores: cumprimento de prazos e produtividade. 3 Dos requisitos básicos para a contratação. 3.1 Ser aprovado no processo seletivo simplificado. 3.2 Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição Federal e do Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, promulgado no Brasil através do Decreto nº 3.927, de 19 de setembro de 2001. 3.3 Estar em gozo dos direitos políticos. 3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino. 3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais. 3.6 Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação. 3.7 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função. 3.8 Não estar incompatibilizado com o disposto no artigo 6º da Lei nº 8.745/1993, que proíbe a contratação de servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. São aplicadas também as restrições à contratação de aposentados previstas no artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal /1988, ou seja, não podem ser contratados servidores aposentados de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Membros aposentados das polícias militares e corpos de bombeiros militares, membros aposentados das Forças Armadas. 3.9 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício da função de acordo com o estabelecido no subitem 2.1 deste edital. 3.10 Apresentar declaração de próprio punho de que não se encontra na condição de sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas. Inclui-se, nesta condição, os microempreendedores individuais, MEI.
3.11 Não ter sido contratado pela Lei 8.745/93, nos últimos 24 meses, pelo IBGE. 3.12 Cumprir as determinações deste edital. 3.13 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a função por ocasião da contratação. 3.14 Todos os requisitos especificados no item 3 deste edital deverão ser comprovados mediante a apresentação de documentos originais ou cópias autenticadas. Fundação